um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Pode sentar, glorificado, exaltado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? 2 pães, 2 peixinhos e 5 pães. Isso era a multidão que acompanhava Jesus, quase 5.000 homens, e eles não tinham alimento, só tinham apenas 200, vamos supor que seja 200 reais hoje. Mas Filipe chegou por trás de Pedro e disse: está aí um rapaz que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele olhava e via tanta gente, mas aí ele dizia: mas o que é isso para tanta gente? O pão de cevada. O pão de cevada nos antigos, ele não servia para nada, a não ser para dar comida aos porcos. O povo daquela época comprava para dar comida aos porcos, para levar para as cadeias, para dar aos prisioneiros, porque não valia nada. Era apenas um pão de cevada, era apenas um pão qualquer, um pão normal. E ali aquele povo estava precisando de alimento, como hoje nós estamos precisando de alimento, do pão da vida. Hoje um culto de Santa Ceia, um culto a qual nós estamos apenas ensaiando para se encontrar com Jesus e participar da primeira ceia no céu. Glória a Deus. E eles ficaram preocupados, mas eles estavam ali com Jesus, mas não tinha caído a ficha ainda, porque quem estava ali era o homem dos milagres. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. É o homem dos milagres. Espírito de Deus. E alguém chegou para Jesus e disse: Jesus, tem apenas aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas é tanta gente, Jesus. Glória. Aí Jesus disse assim: traz este pão e esses peixes até mim. Traz ele aqui, coloca na minha mão. E o povo ainda não caiu a ficha, não entendeu que Jesus é quem faz o milagre, Jesus quem resolve tudo. E ele pediu o pão e alguém trouxe os pães e os peixes, entregou nas mãos de Jesus. E naquele momento, Jesus pegou os pães, pegou os peixinhos e: Pai, aqui está nas minhas mãos 5 pães e 2 peixinhos. E é para alimentar o teu povo. E baixou e mandou que desse os pães e os peixes para aquela multidão. Quase 5.000 homens. Milagre grande, né? Milagre que, se você for contar hoje, ninguém acredita se não estiver olhando. É tão verdade que aquele povo que andava com Jesus ainda duvidava dele, né? Ainda ficava duvidando das maravilhas, dos prodígios que ele fazia. Mas quando eles colocaram o pão nas mãos de Jesus, o pão ficou diferente. O pão teve valor. Aquele pão de cevado é comparado como eu e você quando estava no lamaçal do pecado. Aquele pão de cevado era eu quando vivia no mundo da prostituição, no mundo da bebedeira. Só não vou dizer no mundo das drogas, porque eu nunca usei droga nenhuma. Mas nós também não tínhamos nenhum valor. Nós vivíamos jogado nas calçadas. Nós vivíamos jogado
na prostituição, jogado, não tinha valor de nada. Ninguém chamava você de irmão, ninguém chamava você de pastor, você era apenas nada. Mas como Jesus é misericordioso, disse: vinde a mim, vem porque a partir de hoje eu vou te chamar, eu vou te escolher, eu vou te consagrar para ser pescadores de alma. Meu Deus! Antes nós pescava coisas que não agradavam a Deus, mas a partir daquele momento, quando Jesus nos chamou, nós passamos a ser pescadores de alma. Aí nós começamos a dar valor, nós começamos a ter valor uns com os outros. Antes era apenas o Manel, hoje é o presbítero Manuel. Um nome diferente. Nós era apenas João Batista. Antes não era careca, era cabeludo, mas hoje é o pastor João Batista, diácono Joelis, presbítero El, pastor Leonardo. Tudo isso porque nós fomos colocados nas mãos de Jesus e Ele a entregou ao Pai. Pai, está aqui, diácono Adalberto. Antes não era diácono, mas Deus abençoou como diácono. Antes você não era nada, você hoje é tudo. Porque você foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aqueles pães eram pouquinho na frente daquela multidão. Nós sabemos que se nós pegar 2 peixinhos, 5 pães e colocar na frente desses meninos pequenos aí, não dá nada. Eles devoram dentro de minutos, porque é pouco. Mas quando Jesus está no negócio, aí as coisas começam a render. Aí você começa a ver que algo está acontecendo diferente. Aqueles discípulos, ele andava com Jesus, mas duvidava de Jesus. Verdade. Nós sabemos que no momento que ele fez o milagre acontecer, ele saiu. Ele não ficou, ele saiu, se afastou. E foi se encontrar com o povo, com seus discípulos ali no mar, na praia. E naquele momento alguém viu um vulto em cima das águas. E ficaram lá com medo. Ficaram com medo. Porque não sabiam o que era. Mas Jesus disse assim: não temas, sou eu. E Pedro ainda duvidou, disse: Jesus, se és tu, deixe que eu vá até aí me encontrar contigo. E Jesus disse: vem. Aí Pedro lá vem em cima da água. Quem dera eu ter coragem de ir lá em cima da água assim. E quando chegou lá perto de Jesus, antes de chegar ele olhou para o lado. E quando olhou para o lado começou a se atormentar. Porque quando você está de olhar para Jesus, olhando para Jesus, você está de cima, você está firmado na rocha. Mas no momento que você começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, você começa a olhar o defeito do irmão, você começa a falar da vida do irmão, você começa a dizer que o irmão é isso e aquilo, você começa a dizer: eu não vou para o culto porque o culto está assim, eu não vou para o culto porque os irmãos estão querendo isso, querendo aquilo, porque você tirou os olhos de Jesus. Mas no momento que você estiver olhando diretamente para Jesus, aconteça o que acontecer na casa do Senhor, aonde for, Eita, Jeová! os seus irmãos é sempre seus irmãos. Ninguém chega para falar do seu irmão e você aceitar. Quando você chega alguém falar do seu irmão, você: ei, vou parar por aqui, que o meu irmão é um homem de Deus, minha irmã é uma mulher de Deus. Nós vamos orar para que Deus comece a mudar a história. Aí o mundo fica diferente, tudo fica diferente. Por quê? Porque Deus não concorda com fuxico dentro da igreja. Deus não concorda com pirrenga, com conversinha besta dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Porque Deus quer uma igreja escolhida, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É isso que eu e você somos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é motivo de nós estar com fofoquinha, não é motivo de nós estar fazendo coisas que não agradam a Deus. No momento que você tirar para fofocar na vida do irmão, vá orar. Porque a oração é que transforma a vida. A oração é que faz você ser diferente. A oração é que faz que o brilho esteja dentro de você, e aonde você passar você vai ver algo diferente. O mundo pode estar caindo ao teu lado,
tudo pode estar acontecendo, mas você está lá, olhando para Jesus, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que nós vamos esperar a vinda do Mestre para nos buscar, eu e você, para morar nas mansões celestiais. Homem daqui da terra não vai te dar salvação, porque quem está aqui embaixo não volta para cima, porque está morto, está enterrado. Quem está lá em cima é Jesus, quem está embaixo é o diabo. E quando você começa a olhar para baixo, você começa a dar oportunidade para o diabo tomar de conta da tua vida, você começa a dar oportunidade para o inimigo querer tirar você de dentro da casa do Senhor. Mas se você estiver na presença, tiver o seu foco diretamente para o céu, você vai ver que você é diferente. Antes você era apenas um pão de cevada, hoje você é o melhor pão que tem na padaria de Jeová. Eita, Jeová! Porque você foi passado na moinha, você foi feito diferente, a massa foi diferente, você foi transformado, você não é mais aquele que andava todo cabronhado, escambichado, porque quando a gente não tem Deus, ninguém anda aprumado, a gente anda todo aleijado, cansado, porque o inimigo faz você ficar cansado. O inimigo faz com que você diga assim: hoje eu não vou para o culto porque eu estou cansado. Mas quando você está na presença, não tem cansaço que dê jeito. Quando você está na presença, o Senhor Jesus sempre está do teu lado. Bora, meu filho, bora que hoje você vai para a minha casa me adorar. O pão de cevada Jesus transformou na noiva do Cordeiro. Aleluia! Antes nós não era nada. Antes nós era apenas um qualquer. Nós era apenas a Maria. Verdade. Nós era apenas a Odisseia. Hoje nós somos servos. E servo tem que servir ao Senhor com amor. Não adianta nós estar dizendo eu sou crente, mas qualquer coisinha está falando mal do seu irmão. Isso é feio, isso não é para crente. Deus não sagrada. A Bíblia diz que o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amar o meu irmão, se eu não amar a minha irmã, eu não amo a Deus. Porque primeiramente eu tenho que amar a irmã Helena Lima, eu tenho que amar o irmão Lima, eu tenho que amar cada um, o irmão Francisco. Nós temos que ser um só corpo. Glória a Deus. Porque o cabeça é Cristo. A Aleluia! igreja do Senhor é o corpo, mas a cabeça é Cristo. E a cabeça só vai para o lado que o Senhor quer. Ele é quem guia. O corpo só vai para o lado que a cabeça guia. Se a cabeça virar para cá, nós vamos andar para cá, porque é ela que está lhe guiando. Você é apenas o corpo da igreja, o corpo de Jesus, mas a cabeça é o próprio Jesus. É Ele que lhe guia, é Ele que abre porta aonde não tem porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que faz você ser abençoado. Mas para isso tem que estar na presença. Porque sem a presença nós não somos nada. Sem a presença nós somos apenas um mendigo. Não temos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. O Espírito Santo de Deus só habita no templo que está limpo, puro. E eu creio que a igreja do Senhor, ela está limpa. Ela está lutando para se limpar todos os dias, para esperar o noivo. Porque um dia o noivo vai vir. E quando o noivo vier, nós vamos estar prontos para subir com ele. E se não estiver pronto, se nós der ouvido a disse-me disse, nós vamos ficar, nós estamos perdendo tempo dentro da igreja. Por isso que é bom, hoje, no culto de Santa Ceia, nós pegar, se entregar e meditar no que estamos fazendo, que nós estamos agradando a Deus e começar a ser uma nova criatura. Não só hoje, porque é culto de Santa Ceia, mas a partir de hoje nós ser uma nova criatura, fazer tudo diferente. Aquilo que não agradava a Deus, nós não vamos fazer mais. É isso que Ele quer de cada um de nós, para que a igreja do Senhor cresça limpa, pura e com saúde.
Porque enquanto estiver fofoca dentro no meio do povo de Deus, a igreja do Senhor não vai crescer, não vai sair da onde está, porque tem fofoca e Deus não se agrada com fofoca. E aquela multidão, quando Jesus pegou o pão e o peixe que abençoou, ele pediu para que todos sentassem, porque estando assentados, todos vão receber o pão bem direitinho, todos vão aprender a comer o pão. E quem é o pão da vida? Jesus. Jesus diz: eu sou o pão, o pão que desceu do céu. Antes eu não queria conhecer este pão, a qual hoje é Ele quem cuida de mim, Ele cuida de você. Seria bom se nós valorizássemos o que Jesus fez por mim e por você, ali naquela cruz. Não porque hoje é um culto de Santa Ceia, mas sim porque Ele desceu do seu trono de glória, pisou aqui na terra para te dar vida e vida com abundância. E nós ainda não sabemos aproveitar. Aqueles pão de cevada, os patrão compravam e levavam e jogavam lá dentro das pocicas, os porcos. Rebolava lá. Ou se não, pegavam o bocado dos policiais e levavam para dentro da delegacia para os presos comer. Porque nós sabemos que para quem não tem Deus, preso é que não importa, não é nada. Mas quem tem Deus, aqueles presos um dia pode se converter e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Aqueles pão não era nada, mas quando Jesus disse: vinde a mim, todo que estáis cansado e vos oprimido, que eu vos aliviarei. Ele estava chamando eu e você. Antes, o pão velho que não era nada, um pão velho azedo, um pão velho sem fermento. E na hora que Jesus disse: vinde a mim, que você veio, aí você criou uma nova vida. Você morreu aquele velho homem e apareceu uma nova criatura, uma pessoa transformada, uma pessoa que realmente quer morar no céu, uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus e passou a conhecer, uma pessoa que não sabia o que era amar e aprendeu a amar. Existe isso? Existe. Quando Jesus transforma, o Espírito Santo de Deus transforma. Não sei se eu já falei, mas eu não gostava. Eu tenho um irmão meu que hoje, para a glória de Deus, ele é um obreiro da casa do Senhor. Mas antes, eu e ele, nós não se dava bem, nós se odiava. Eu não gostava dele. Mas quando Jesus me chamou, transformou a minha vida, aí eu passei a amar o meu irmão, tanto de sangue como em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu deixei o Espírito Santo de Deus agir na minha vida. Enquanto você estiver na igreja e não abrir a porta do teu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada, você vai começar sempre assim, tentando derrubar o seu parceiro, o seu irmão, tentando tragar. E hoje quem está para tragar é o inimigo. Nós temos que fazer a diferença. A igreja do Senhor foi chamada, foi escolhida para fazer a diferença. Não foi para continuar do mesmo jeito. Porque se foi assim para nós continuar do mesmo jeito, não precisávamos nós estar perdendo tempo aqui dentro, não. Nós estávamos lá fora. Talvez algum forró, talvez assistindo um Fantástico, talvez bebendo, ou talvez numa pizzaria. Não estava aqui. Mas quando nós fomos chamados por Jesus, nós fomos chamados para ser uma nova criatura, uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não adianta dizer eu sou crente, eu tenho uma Bíblia, bota debaixo do braço, quando chega em casa é pior do que o que estava a primeira vez. Isso tem que mudar de você mesmo. Você dizer: Deus, aonde é que eu preciso mudar? O Espírito Santo de Deus vai entrar e vai mostrar que você está errado em alguma coisa, e você vai mudar. Você vai ser transformado. No momento que você diz assim: Jesus, aonde é que eu preciso mudar? É onde Ele coloca você na mão e diz assim: agora sim. Agora sim você vai deixar de ser um pão sem valor e vai passar a ter valor.
você vai ser transformado. O Espírito Santo de Deus é quem transforma o homem. Não adianta você dizer, mas eu mudei. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Nós não mudamos nada, porque se dependesse de nós, continuar do mesmo jeito. E aquele povo estava preocupado. Mas o que é isso para tanta gente? Para quase 5.000 homens. Muita coisa. Tudo pode acontecer no momento que você se dedica na presença do Senhor. Tudo pode acontecer. O impossível, que você acha que é impossível, pode se tornar possível quando você olha para a mente, para Jesus, para frente. Olhar de águia. O olhar de águia. A águia, ela veja a 10 quilômetros de distância. A águia, ela não vê só o que está ao redor dela, e sim 10 quilômetros de distância. É isso que o crente tem que ser, o crente águia. Olhar para o alvo, que é de lá que vem o nosso socorro. Não é daqui da terra. Não é lá do pastor Leonardo, não é lá do presbítero Manuel, nem do presbítero Elvio. É do céu. Nosso socorro vem do céu. Nós estamos aqui só para fazer a obra do Senhor da maneira que Ele quer. Mas o nosso foco é o céu. Que você possa meditar que você antes era apenas um pão de cevada. Hoje você é um pão escolhido por Jesus, um pão diretamente vindo da parte de Deus. Um pão que passou na padaria de Jeová e veio fazer a obra do Senhor na terra. E a Assembleia de Deus, sua voz, seu para nações, tem que fazer a diferença, ela tem que mudar. A Igreja do Senhor no ano 2020, ela tem que fazer a diferença. Tem que mudar. Continuar do mesmo jeito não pode. Se estava fazendo bom, vamos fazer melhor. Mas nós temos que fazer diferença neste lugar, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Não é eu, não é o pastor Leonardo, mas sim o nome do Senhor Jesus que tem que ser glorificado. Porque só Ele é digno de honra e de todo louvor. Antes você não era nada, hoje você é tudo nas mãos do Senhor Jesus. Antes você não sabia pregar, hoje você sabe. Antes você não sabia louvar, hoje você sabe. Antes você não sabia nem trazer um copo d'água para os obreiros, hoje você sabe. Por quê? O Espírito Santo de Deus que lhe transformou, fez tudo diferente. Antes você era daquele jeito, um foguete, qualquer coisinha estava se zangando. Hoje você já é manso, porque você recebeu um fardo suave, um fardo diretamente do céu. E quando recebe o fardo do céu, tudo é diferente. Antes você andava se arrastando porque o seu fardo era pesado, mas hoje você anda leve, porque o fardo que leva é Jesus. É Ele quem cuida de mim, cuida de você. O inimigo, ele está ao nosso redor só para nos destruir. Mas o nosso Jesus está com cada um de nós no colo, para cuidar de mim e de você. Obrigado. Glória. Falei do copo d'água, apareceu, ó. Não é imensa? Glória a Deus. Aleluia. E foi até aqui onde o Senhor me trouxe para me trazer esta palavra. Que você deixe de ser apenas um pão de cevada e vá ser servo. Cuidar da obra do Senhor sem colocar defeito. Orar mais, buscar mais, jejuar mais. Quanto mais nós fizer isso, mais a obra do Senhor vai crescer. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E nesse instante, não posso deixar de ter um louvorzinho, mas eu gostaria de convidar o diácono Joel para estar louvando nesta noite. Isso. Então pronto. Se ele vai louvar, está tudo decidido. E a partir de agora, o pastor Leonardo vai estar ministrando a ceia do Senhor. Em seguida nós vamos estar orando pelos irmãos que vão receber os cargos dele hoje para fazer a obra desse 2020. Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa o Senhor Jesus nos deu. Palavra esta que veio a falar conosco. Jesus, Ele é o pão que alimenta. Jesus, Ele fez a multiplicação daqueles pão, daqueles peixes, mas Jesus faz a multiplicação
da alegria das nossas vidas. Estarmos na casa do Senhor é um motivo de alegria, assim como o levita da casa do Senhor disse no Salmo 133: tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Jesus. Amados, é um motivo de alegria estarmos participando do primeiro culto de Santa Ceia de 2020. Nosso pastor trouxe a palavra e vou ter o privilégio de administrar a ceia do Senhor. Mas o Senhor colocou no meu coração o desejo de convidar a igreja para orar antes de iniciarmos a ceia do Senhor. Vamos orar ao Senhor Jesus e vamos entregar nossas vidas. Todos nós que vamos participar da casa da ceia do Senhor, vamos entregar as nossas vidas, vamos estar em plena comunhão com Deus, porque nós vamos orar ao Senhor Jesus neste momento e pedir ao Senhor pela sua graça e a sua misericórdia nas nossas vidas. Eu convido a você a orar individual, mas quero orar pela igreja. Ore você mesmo e diga para Deus a necessidade de você, de alegria de participar da Santa Ceia, a primeira Santa Ceia de 2020. Deus, estamos mais uma vez, Pai, participando da Santa Ceia. Santa Ceia é esta, Senhor, que se inicia no ano de 2020. Queremos, Pai, te pedir, Senhor Deus, Pai Santo, perdão por tudo quanto, Senhor Deus, Pai Santo, nós cometemos no decorrer deste mês. Pai, que o Senhor Deus venha alegrar os nossos corações, porque nós vencemos o inimigo, porque até que o Senhor nos manteve de pé. E aqui, Senhor Deus, Pai Santo, eu entrego a tua noiva que vai participar desta ceia. Que o Senhor Deus venha falar o vosso coração tremendamente, assim como o Senhor falou através das mensagens, através dos louvores. Quero eu te agradecer. Pai, nós queremos fazer uma reconciliação, tanto mental quanto, Jesus, espiritual. Nos fortaleça, nos dá força, Senhor, de vencermos cada dia mais, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos teremos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu, e assim como o Senhor venceu, nós vamos ter que vencer, porque Deus é conosco, e o Deus de Israel jamais vai nos deixar sozinhos. Pai, é tudo quanto eu te peço e te agradeço, porque tua é a glória, teu é o reino de geração em geração. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quero convidar o diácono Joelson, que vai louvar. Antes que ele traga o louvor, eu quero ler no livro de Coríntios, capítulo de número 11 e verso de número 23, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeste em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber deste vinho indignamente será culpado do meu sangue, sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porquanto, o que comer e beber indignamente será para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que dormem. Porque se não nos julgarmos a nós mesmos, como seremos julgados? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Amém? Glória a Jesus. O culto racional é o pensamento, é o sentimento que o Senhor Deus coloca dentro do nosso coração. Por este motivo, nós temos que fazer o culto racional com Deus, para podermos participar da ceia do Senhor, que representa o seu corpo rasgado na cruz, seu sangue derramado na cruz por amor dos nossos viver, das nossas vidas, e até mesmo pelo perdão que o Senhor Deus nos alcançou. Amém? Quero convidar o diácono Joelas, que vai louvar o Senhor Jesus, e após nós vamos orar pelo pão e após orar pelo vinho. Glória a Deus. Você tem que tomar a igreja que o Pai diz amém? Amém.
Hino número 301 da harpa cristã. Glória a Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos sobrou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, apreguinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, veio o fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a se abrir. Canta, igreja! Vem cear, o Mestre chama, vem mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sempre junto a Ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, mesmo hoje tu te pode saciar. Água e vinho transformou. Glória a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar lá do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá do céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Vinho transformou, vem faminto a Jesus. Só mais uma vez, baixa aí. Toda a igreja se coloca de pé. Aleluia. Vamos fazer um coral bem lindo para Ele. Glória a Jesus. Vamos fechar esse hino com chave de ouro. Glória a Deus. Canta aí. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Todos pães multiplicou, alegria transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que tudo pode.